Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida. Recompensa, ó Deus, com a bênção dos céus, os teus servos que te amam, que te servem, que te seguem, que proclamam a tua verdade, a tua palavra. Ó Senhor, abençoa e guarda a tua igreja na cidade, no interior. Manifesta o teu poder, meu Senhor, guardando, Senhor, cada vida. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, os pais e mães, os idosos, meu Senhor, na tua santa casa. Guarda, livra da tua proteção. Abençoa os teus ministros, Pai. Todos os ministros ativos que estão trabalhando, meu Senhor, para o engrandecimento do teu reino. E todos os ministros que trabalharam, ó Senhor, que fizeram, Deus, a tua igreja prosperar, avançar em meio às dificuldades, em todos os aspectos, e serviram a ti com alegria. Amado Pai, guarda o teu povo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo, desde o início do nosso trabalho nos anos 80, foi exatamente proclamar a palavra do nosso Deus. Fazemos isto desde aquele tempo, com o mesmo objetivo, a mesma simplicidade. Nosso pensamento é que somos úteis para quem não pode ler, quem não tem as Escrituras, quem não aprendeu a ler, e ainda existe uma parcela da nossa nação que não lê, além dos que perderam a capacidade de ler, e nós nos propomos a ler a palavra, expor a palavra, trazendo para os nossos ouvintes uma mensagem com fidelidade. Hoje a nossa leitura é em Jeremias, no capítulo 3, os versículos 14 a 22, e o tema de hoje, Sião, a grande promessa. Os inimigos de Deus, que não é uma coisa nova, sempre teve os inimigos de Deus, desde o Caim até os dias de hoje, existem inimigos de Deus. Por incrível que pareça, as Escrituras são abundantes em demonstrar que mesmo de uma única família, da mesma família, tem os amigos e os inimigos, os servos e os adversários. E os adversários de Deus, inimigos das Escrituras, vinculados ao diabo, têm horror a Sião, têm horror ao sionismo. Ultimamente, eles evitam falar em semitismo ou antissemitismo e falam de sionismo. Não existe a menor diferença entre ser antissemita ou antissionista. Não tem a menor diferença. O termo é diferente, mas o contexto é o mesmo. São inimigos de Deus, inimigos de Israel, inimigos das Escrituras, inimigos de Jesus Cristo. O maior de todos os sionistas foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu em Belém, criou-se na Galileia e frequentava Jerusalém. Estava no monte do templo, estava no templo do monte. Foi crucificado em Sião. Ressuscitou em Sião, subiu ao céu do Monte das Oliveiras em Sião, o maior de todos os sionistas. E no nosso
texto de hoje, nosso tema, Sião, a grande promessa. A leitura para nossa edificação, Jeremias 3, 14 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei de uma cidade e 2 de uma família, e vos levarei a Sião. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito de seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente de seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos mais altos céus, te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em Tua Palavra Santa. Agora fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos. Abençoa os nossos ajudadores, recompensa, Senhor, com a bênção dos céus. Guarda, meu Senhor, o Teu povo em toda a terra. Salva almas para o Teu reino. Aumenta o número, Senhor, daqueles que vêm se prostrar diante de Ti com súplicas. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe e guarda o Teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho a felicidade de trabalhar com material de primeira, a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela transmite a fidelidade de Deus. E a Palavra de Deus, por ser realmente fiel, ela aponta as nossas infidelidades. Se você for infiel, se eu for infiel, quando cairmos na infidelidade, a palavra certamente nos reprovará. A geração eleita, o povo de Deus, os filhos de Abraão, os filhos da promessa, se envolveram com corrupção espiritual. Adotaram o culto dos cananeus, adotaram o culto dos amorreus, adotaram o culto dos vizinhos. Aprenderam os maus costumes do Oriente. Era a denúncia do profeta Isaías.
aprenderam os costumes do Oriente e se tornaram agoreiros. Era uma rebelião aberta contra Deus, que tirou o seu povo com mão forte, com braço estendido, com todo o poder, e deu graça, deu vigor, deu vitória, e não havia Deus estranho. Foi o milagre de Deus na vida daquele povo, sem eles verem representações. Hoje, as desculpas de Satanás com a idolatria, porque a idolatria, não existe idolatria, é só audiovisual, é um negócio, coisas assim. Mas, como a palavra de Deus é fiel, como Deus é fiel, o Senhor da palavra é fiel, a palavra reprova as nossas infidelidades. O Jeremias, no capítulo 3, versículo 14, o primeiro da nossa leitura, começa assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Filhos rebeldes. Não deixou de ser filhos. Não deixou de ser o povo de Deus. Não deixou de ser o povo escolhido, mas estava num estado de rebelião. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei. A iniciativa divina. Eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Esta era a grande promessa. É interessante notar, meus queridos irmãos, que Deus é atemporal. O profeta profetiza este texto, ele entrega esta mensagem como se já tivesse acontecido o cativeiro e ainda não havia acontecido. O cativeiro não havia acontecido para Israel, para Jeremias, mas para Deus já era um fato consumado. No versículo 15 diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Os pastores mencionados aqui não tem nada a ver com profissional de igreja. Os pastores mencionados aqui eram os sacerdotes, eram os profetas e eram os reis. Os reis de Israel eram chamados pastores. Os profetas de Israel eram chamados pastores. E os sacerdotes de Israel eram chamados pastores, e as funções do rei, do sacerdote e do profeta era cuidar do povo, seria cuidar do povo. Só que o povo não cai só. Uma nação não cai só. Um rei também não cai só. Um sacerdote não cai sozinho. Toda rebelião contra Deus, que leva a uma derrocada, a um fracasso de uma igreja, e no caso desse texto, de uma nação, eram trabalhados por Satanás com a permissão dos homens e, portanto, um processo que acontecia lentamente. É assim que uma igreja morre nos dias de hoje. É assim que algumas igrejas morreram. As igrejas da Europa, muitas delas morreram. As igrejas do Brasil estão morrendo. Algumas estão passando por um estágio de decomposição espiritual. Os pastores, hoje, pastores profissionais, diferentemente desses pastores mencionados em Israel, que eram 3 categorias, profeta, sacerdote e rei, eram considerados por Deus como pastores da nação, aqueles que apacentavam, que cuidavam, ou deixava de apacentar, deixava de cuidar. E a promessa de Deus era dar pastores segundo o seu coração. Deus deu um grande pastor a Israel e ficou claro, e a maioria das pessoas, por limitação e preguiça mental, só vê o único homem que vê como segundo o coração de Deus é o Davi. E não é o Davi.
não foi só o Davi. Israel não pediu Moisés, Deus deu Moisés segundo o coração de Deus. Israel não pediu Josué, nem o próprio Moisés sabia. Moisés fez uma oração: Senhor, levanta um homem para que o teu povo não seja como ovelha sem pastor. E Deus disse: o homem já está preparado. O homem é Josué, só impõe as mãos sobre ele, passa o comando. Porque Deus sempre deu pastores segundo o seu coração. Deus deu pastores a Israel e Deus deu pastores à igreja. Muito embora hoje existam os profissionais, inimigos da pureza, da simplicidade e que não sabem o que tem no coração de Deus. No versículo 16 diz: e sucederá que quando houver o crescimento, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá arca do Senhor, arca do Senhor. Nunca mais a arca virá ao coração. Deus estava dizendo, antes de acontecer, a arca vai ser tomada, o templo vai ser derrubado, tudo será destruído por causa dos filhos rebeldes. E Deus trataria com esses filhos rebeldes quando se convertessem, quando voltassem, sem a presença dos elementos, sem a arca, sem o templo. E foi assim. Deus trabalhou com eles, Deus cuidou deles. Sem arca, nunca mais foi feita outra arca. Foi isto que Deus fez. A arca da aliança não virá ao coração, não se lembrarão dela, não para visitar, e não se fará outra. Interessante aqui, os homens que não são segundo o coração de Deus ficam discutindo arca. Já apareceu arca, estão fazendo arca, querendo arca. Tudo baboseira, perversidade da mente. A palavra é claríssima. Não farão outra. Não haverá arca. A arca era uma peça do mobiliário do templo do Senhor. Era fabricada com madeira e revestida de ouro, coberta de ouro e forrada com ouro. Quem quebrou aquilo ali deve ter xingado à vontade quem fez, porque se fosse todo o conteúdo de ouro, eram 2, 3 vezes o valor. Então o resultado é que o nosso Deus, por causa da rebelião dos filhos de Deus, aqui não são filhos do diabo não, são filhos de Deus, que se rebelaram e perderam, pagaram o preço, muitos morreram, foram para a cadeia, foram acorrentados, amarrados, morreram de fome e sede na viagem. No versículo 17 diz, naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Deus falando de uma época. Hoje em dia, os inimigos de Deus ignoram até mesmo a gente falar de terra santa, cidade santa. Mas Israel é a terra que Deus escolheu. Tanta perturbação ali, por quê? Por isto. A cidade é santa para os inimigos de Deus. Não, a cidade é santa para o povo de Deus. A cidade é santa para o povo de Deus. E não é cidade santa para ser idolatrada. É cidade santa para a gente crer. O Deus que fez a promessa. O Deus que fez a aliança. O Deus que escolheu o seu povo é o Deus da fidelidade. E a existência daquele povo naquela cidade prova a veracidade da palavra. Então, meus amados irmãos, naquele tempo Jerusalém será chamado o trono do Senhor. Está falando da santidade daquele local.
Por quê? Porque é o lugar da revelação, é o lugar da redenção. Foi ali que o meu Senhor exclamou: está consumado. Louvado seja Deus. É por isto que é a cidade santa. Não é santa por causa do Jordão, não é santa por causa das oliveiras, não é santa por causa do vinho, não é santa por outra razão. É santa, o lugar é santo, é o trono do Senhor, é o lugar onde Deus escolheu para contrariar a mente perversa do mundo, do homem perverso mundano. Deus escolhe o menor lugar da terra como lugar da sua presença. Uma das menores cidades do mundo, disputada pelos inimigos. Todos os inimigos quiseram dominar. Inimigos do Irã, inimigos do Iraque, inimigos do Egito, inimigos da Síria, inimigos da Grécia. Todos os inimigos quiseram dominar. Mas é a cidade santa. O domínio não será do inimigo. E o Senhor diz no versículo 19: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Era a conversão do povo. Era a previsão da conversão. Deus estava antevendo e antecipando como profecia. Este povo rebelde, do versículo 14, no versículo 19, estará reconciliado com Deus, clamando Abba Pai, sem se desviar jamais. E no último versículo, meus irmãos, aqui o versículo 22, o apelo continua e o resultado acontece. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Olha a resposta. Eis-nos aqui. Vimos a ti, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor nosso Deus. O apelo foi respondido. Os filhos rebeldes se reconciliaram. Os filhos rebeldes voltaram. Os filhos rebeldes reconheceram a sua rebelião, voltando ao lar, voltando a receber a bênção paternal. Meus queridos irmãos, é a palavra do Senhor que ressoa nos céus e na terra, e deve, sim, ser guardada em cada coração. Que Deus possa nos orientar, nos guardar, nos ajudar cada dia, para que possamos entender este tratar divino com o ser humano. O Senhor divinamente falando na linguagem dos seus filhos rebeldes, com promessas gloriosas. A maior de todas as promessas para os filhos de Abraão era ser levado para Sião. A motivação seria o Deus Todo-Poderoso e não mais um artefato. Não a Arca da Aliança, não o cajado de Moisés, não o cajado de Arão, não a representação, a réplica do maná, nada material.
e sim a presença do Senhor, a glória do Senhor, numa cidade chamada o Trono do Senhor, que é Jerusalém. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos apresentar o memorial da oração, com nomes de famílias inteiras, com nomes de nossos queridos irmãos, cooperadores, doadores, intercessores. Bendito Deus. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua mão gloriosa estendida sobre nós. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu tratar maravilhoso com o Teu povo. Obrigado pela revelação de nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência e compaixão em relação aos filhos que se rebelaram. Obrigado, Senhor, pelo retorno à casa paterna. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade na identificação dos Teus filhos, levando-os para Sião, para se regozijar em Tua augusta presença. Deus fiel e todo-poderoso, estenda as Tuas mãos sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o sionista de Nazaré, aquele Senhor que fez a nossa redenção. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração abençoa cada servo Teu, na cidade, no interior, onde quer que estejam os Teus adoradores. Pai bendito, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.